Oi, seja bem-vindo por aqui se você é novo. Eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira e mãe do Aurélio, que tem 10 meses. Eu adoro o assunto de introdução alimentar. Era um assunto, inclusive, que eu trabalhava antes de trabalhar com a internet. Eu fazia consultas, cursos, só de introdução alimentar para orientar mães e pais cuidadores que queriam que a alimentação saudável dos filhos na introdução alimentar fosse tranquila, fosse leve, fosse prática. Então eu sempre gostei muito desse assunto e desde que o Aurélio começou a comer há 4 meses atrás, eu recebo muitas dúvidas e muitos pedidos das pessoas querendo que eu fale mais sobre isso. Então eu vou juntar o útil ao agradável e fazer uma série de vídeos aqui no YouTube para conversar sobre introdução alimentar com vocês. Quem assistir do começo ao fim vai basicamente ganhar uma série de aulas que vão ajudar muito nesse processo de introdução alimentar e que podem ajudar, inclusive, se você já começou a introdução alimentar, se o seu filho é um pouquinho maior, você ainda vai conseguir incluir vários dos princípios que você vai aprender para melhorar a alimentação dele. Então vamos lá, que está na hora do papá. Introdução alimentar. Quando a criança faz 6 meses e está pronta, a gente começa a introduzir os alimentos além do alimento que ele já está consumindo, que é ou o leite materno ou a fórmula. Então, até os 6 meses, o neném não precisa de mais nada. Ele não precisa de água, ele não precisa de um chazinho, ele não precisa de uma frutinha, ele não precisa de um complementinho do engrossado, nada. O neném, até 6 meses, só precisa daquela alimentação líquida que ele vai receber na forma de leite materno ou na forma de fórmula, que é própria para a idade dele. Então, a fórmula tenta imitar, o leite materno não é a mesma coisa, mas é o que a gente mais consegue se aproximar. Então, se a mãe não conseguiu amamentar por qualquer motivo, não teve essa oportunidade, a fórmula entra ali para ajudar, para nutrir essa criança até os 6 meses. Não, papai, tira isso daí, papai. Toda a nutrição vai vir do leite para a criança e não é preciso adicionar mais nenhum alimento. Aliás, adicionar alimentos ou água antes desses 6 meses e antes da criança estar pronta pode ser prejudicial ao desenvolvimento dela, pode favorecer o aparecimento de alergias nessa criança, mais tarde alergias alimentares, pode fazer com que ela tenha algumas deficiências nutricionais por causa de interação de nutrientes, como por exemplo anemia, vai bagunçar saciedade, vai bagunçar a livre demanda, a criança não tem o sistema digestivo preparado para receber outros alimentos, senão o leite materno e a fórmula infantil antes dos 6 meses. Então, por mais que a gente fique ansioso ou que outras pessoas falem no nosso ouvido que a gente precisa complementar, que a gente precisa dar chazinho disso, chazinho daquilo, que a gente precisava dar um engrossado daquilo outro, que o leite não está sendo suficiente, a gente não pode, antes dos 6 meses e antes da criança estar pronta, dar outros alimentos além do leite da fórmula. Se o seu filho tiver alguma questão, se ele não está ganhando peso corretamente, adequadamente, do jeito que ele deveria estar, daí você vai conversar com o seu pediatra e ele vai arrumar alguma solução que tenha a ver com a manutenção da livre demanda, no caso do leite materno, e a manutenção ali da fórmula, e aí ele vai ver diluição, horários e tudo com você direitinho. Mas a solução não é adicionar nada precocemente. E você deve ter percebido que eu falei que a criança tem 6 meses e está pronta. O que eu quero dizer com isso? É que antes de começar a introdução alimentar, antes de dar a primeira bananinha que seja para o seu filho, você precisa saber se ele está pronto. E para saber, você precisa observar os sinais de prontidão, que são: se sentar com o mínimo de apoio. Então não pode ser aquela criança que na cadeirinha vai escorregando, que com certeza não é aquela que não segura o pescoço firme ainda. Então a criança precisa sentar com o mínimo apoio. Ela está na cadeirinha, pode ser que ela tombe um pouquinho para o lado, para o outro, mas ela não pode sair, derretendo na cadeirinha, nem caindo demais. Então ela tem que sentar com o mínimo apoio. Segunda coisa, ela precisa ter o reflexo de protusão da língua diminuído. O que eu quero dizer com isso? Quando o neném é novinho e a gente coloca alguma coisa na boca dele, a reação, o reflexo normal daquela etapa de desenvolvimento é empurrar com a língua. Então ele vai empurrando, seja lá o que for que ele botou na boca,
com a língua. Isso é um reflexo que, claro, vai proteger o neném e que vai embora quando ele está pronto para comer alimentos. Então você vai perceber, quando o seu filho estiver pronto, que ao colocar objetos na boca, ou brinquedos, por exemplo, ele não empurra com a linguinha. Se você oferecer a ele algum alimento ou uma colher, ele não vai empurrar isso para fora. Ele vai receber aquilo. Outra coisa, ele deve ter o interesse e já deve saber como levar objetos à boca. Então você vai observar esse neném pegando brinquedos e levando à boca o tempo inteiro. Aliás, levando qualquer coisa à boca. Isso já é um sinal também que ele está pronto. E uma outra coisa que a gente observa é que ele mostra interesse pelos alimentos. Não porque necessariamente ele esteja com fome, porque ele não sabe que aquele alimento lá vai suprir a fome dele, mas porque é interessante, ele é curioso em relação àquilo. Esse é um sinal que não necessariamente você precisa observar, mas que muita gente observa. E também não é o suficiente para você começar a dar comida. Eu escuto muito isso. Tá, ele não senta com o mínimo apoio ainda, ele ainda tem o reflexozinho da protusão, mas ele fica aguando na nossa comida. Fica olhando super interessado. Não posso dar uma comidinha para ele? Não, espera. Espera os sinais de prontidão todos e espera ele completar 6 meses. Completar 6 meses é um sinal de prontidão. Porque esses externos que eu falei que a gente observa, o reflexo, sentar com o mínimo apoio, pegar os alimentos e levar à boca, são coisas externas que a gente observa no neném, mas a gente não tem como avaliar se internamente os órgãos deles estão prontos. E por isso a gente espera até 6 meses. Porque com 6 meses a gente sabe que o trato gastrointestinal e as outras coisas lá dentro estão desenvolvidas a ponto dele poder receber esses alimentos. Então essas são as coisas que você precisa observar antes de começar a introdução alimentar do seu filho. Se você não observou isso ainda, espere. Ele já tem 6 meses e eu não tô vendo esses sinais. Espera mais 1 semana, espera mais 2 semanas, vai conversando com seu pediatra em todo esse processo e você vai perceber que vale a pena esperar, vale a pena você dar os alimentos para esse neném já maduro. Quando a gente começa a introdução alimentar de forma precoce, imatura, a gente já começa meio truncado e eu vou falar sobre isso depois. Vale dizer também que se o seu neném é prematuro e nasceu antes das 36 semanas, você vai corrigir a idade, tá bom? Para começar a dar o alimento para ele. Então você vai corrigir a idade dele e quando ele completar os 6 meses com a idade corrigida e tiver os sinais de prontidão, aí você vai começar a alimentação complementar com ele. Agora, uma breve história da introdução alimentar precoce. Eu entendo absolutamente que falar de introdução alimentar a partir dos 6 meses, com todos os sinais de prontidão, vem de um lugar até de privilégio, porque muita gente não vai ter essa oportunidade tão clara, tão fácil, vai ter que lutar muito por isso. Para algumas famílias vai ser muito difícil porque a mãe tem que voltar a trabalhar muito rápido, né? E às vezes a solução que a família encontra é introduzir os alimentos mais cedo. Era muito mais comum antigamente isso acontecer, então começava a dar comidinha para o nenê com 4 meses ou até um pouquinho antes, geralmente com 4 meses porque batia com a licença maternidade acabando, com 4 meses mais ou menos. Tem mulheres que nem conseguem chegar até aí, né, em termos de não trabalhar. E aí, porque a mulher tinha que sair e não podia amamentar ao longo do dia, começava a introdução alimentar. E esse neném de 4 meses, que não está pronto para os alimentos, que deveria estar tomando só fórmula ou leite materno, ele não está maduro o suficiente para receber, né, a comida. Então, amassa, faz um engrossado, peneira, liquidifica, bota na colher, coloca, raspa a boca do neném, bota de novo, raspa a boca do neném, porque, né, ele joga tudo para fora, e bota de novo e dá aquela encaixada na colher no céu da boca e puxa para firmar a comida lá dentro. Todos esses são coisas que a gente vê que tem a ver com essa imaturidade do neném. Se você der um alimento, um pedaço de banana para o neném de 4 meses pegar e levar à boca e comer, ele não vai conseguir, porque ele não está pronto para isso, ele não está maduro o suficiente para isso. E é por isso que a introdução alimentar deve esperar. Então, se você tem outra pessoa que vai cuidar do seu neném, que não é você mesmo, que você tem que voltar a trabalhar, não comece a introdução alimentar precocemente, tá? Tente outros jeitos. Eu vejo você com amor, eu não vou te julgar, seja lá qual for a sua decisão, mas a minha orientação e o que seria melhor para você e para o seu neném seria tentar
continuar com o aleitamento materno exclusivo ou a fórmula materna. Então, ordenhar, oferecer na colher ou no copinho ao longo do dia, mesmo que você não esteja lá para oferecer, que seja outra pessoa cuidando do neném, ou oferecer a fórmula, se for esse o caso, continuar oferecendo a fórmula até os 6 meses. Converse com seu pediatra sobre isso. Essas são as orientações do Ministério da Saúde e eu vou deixar inclusive o guia alimentar do Ministério da Saúde para crianças menores de 2 anos aqui embaixo para quem quiser ler e conferir essas informações. Então vamos supor que o neném tem 5 meses. O que você faz com o neném de 5 meses? Você vai passar esse 5º mês de vida dele até ele completar 6 meses e ter todos os sinais de prontidão, se preparando para a introdução alimentar. Como? Assistindo essa série de vídeos, procurando fontes legais para você ler sobre isso na internet, né? Eu quero muito escrever um livro sobre isso um dia, com receitas, com todas as orientações, com todos os tintim por tintim, quem sabe, se eu já tiver lançado esse livro, quando você ver esse vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo, mas ainda vai demorar um pouquinho. Mas esse 5º mês é para você se preparar, é para você ver muitas coisas sobre introdução alimentar e entender que não há motivo para se desesperar. O processo todo é muito natural, é muito tranquilo, se a gente está com a nossa expectativa no lugar certo e se a gente tem conhecimento para amparar a gente. Então, eu sei que tem muitas dúvidas a respeito. O que o bebê pode e não pode comer? Quando eu começo por salgado, né? Papinha salgada ou papinha doce? O que é esse tal de BLW que eu vejo os neném comendo uns pedação de comida? Não vai engasgar? O neném vai precisar de suplemento? Não vai precisar de suplemento? Será que eu devo dar água? Não pode dar água? Dá água durante a refeição? Dá água depois? Eu amasso? Eu peneiro? Eu liquidifico? Eu dou na colher? Qual que é a melhor pratinho? O melhor colher? O melhor cadeirão. Eu tô falando tudo isso porque muitas dessas perguntas eu mesma me fiz. E calma, tudo muito simples e é tão simples que você não precisa comprar coisas muito diferentes, muito chiques, muito especiais, tá bom? Você não precisa fazer comidas muito diferentes e preparos rebuscados. Você não precisa fazer... Nada precisa ser caro, é tudo muito simples. Então vamos lá. Antes de pensar e responder cada uma dessas perguntas, que eu vou fazer isso na série de vídeos, a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante, que eu acho que é a aula mais importante, o momento mais importante que vai te guiar durante todo esse processo, que é pensar nos objetivos que você tem para a introdução alimentar do seu filho, tá? Então vamos lá. O que você quer que aconteça? Quais são os seus objetivos? O que você quer ver no seu filho com essa introdução alimentar? Primeiro, mais óbvio, eu quero que meu neném coma. Talvez essa seja a primeira coisa que venha na sua cabeça. Eu quero que ele coma. É isso que eu quero. Ok, mas eu devo te dizer que no começo da introdução alimentar, esse não é o nosso objetivo. A gente tem vários outros objetivos que, nesse primeiro momento, são mais importantes do que o fato do neném comer ou não. Por quê? Lembra que eu falei introdução alimentar? O nome completo é Introdução da Alimentação Complementar. Então, a alimentação do bebê, até 1 ano pelo menos, ela é complementar ao leite materno. O leite materno, ou a fórmula, vão ser o principal alimento desse neném, ainda. Vai ser o que vai dar energia, vai ser o que dá carboidratos, o que dá proteínas, o que dá gorduras, o que dá vitaminas, o que dá minerais. E os alimentos vão complementar isso. E, como a natureza não é boba nem nada, o neném vai precisando cada vez mais de complementos, mas ele começa precisando de muito pouco. Na realidade, o nosso objetivo com 6 meses de idade não é que o neném coma. E a nossa expectativa não pode ser que o neném coma, porque ele não vai comer. É tudo muito novo. Pode ser que ele coma um pouquinho, ok? Mas ele não vai comer do jeito que ele vai comer com 8, 9 meses, você vai ver que ele está comendo. Então, quais são os objetivos da introdução alimentar? Logo no começo. Número 1, para mim. Número 1, que a criança participe das refeições. Comer e participar das refeições são coisas muito diferentes. Então pensa, você não quer aquela criança de 2 anos que senta na mesa com a família inteira e que come a comida da família e que conversa junto com a família, que não faz piti para sair da mesa e que não tem um momento só para ele comer e tudo tem que parar e aquela criança come sozinha e alguém dá comida para ela. É isso que você quer? Não é isso que eu recomendaria. O que eu recomendaria é que a gente tenha como objetivo uma criança que seja independente e que participe das refeições da família.
Participar das refeições significa sentar junto, significa conversar junto, significa experimentar do que está todo mundo experimentando, significa comentar sobre a refeição, contar, não para uma criança muito pequena, mas participar da refeição com a família é um momento social, se conta sobre o que aconteceu no dia, a mesa tem esse papel de unir a gente. E em volta da mesa, a família desenvolve relacionamentos, desenvolve conversas. É um lugar muito legal, é o lugar que geralmente as pessoas falam que é o favorito, né? A cozinha, ao redor da mesa. E é isso que a gente quer para o nosso filho também. Então, com 6 meses, a gente quer que ele participe das refeições. Papai, mamãe, irmãos vão comer? Todo mundo senta na mesa, o nenê senta num cadeirão acoplado à mesa, perto da mesa, e é oferecido a ele algum alimento, e a gente vai falar sobre isso depois, como é esse alimento, e ele participa com todo mundo. Pode ser que ele coma, pode ser que sim, pode ser que ele não coma, pode ser que ele só pegue, pode ser que ele cheire, pode ser que ele nem faça isso, mas ele está participando de certa forma da refeição. E à medida que o tempo vai passando, é claro, ele vai participar dessa refeição e comer, não se preocupe. Objetivo número 2, a gente quer que a alimentação do neném seja mais uma forma dele desenvolver habilidades motoras, desenvolver os músculos orofaciais, que são os músculos da face. Existe uma coisa que talvez você já tenha visto em algum lugar, atividades sensoriais para bebê, atividades sensoriais para crianças pequenas de 1, 2 anos. Que são com areia comestível, com gelatina, com, sei lá, várias coisas para estimular os sentidos da criança, né? Com água, com tinta. Gente, não tem uma atividade sensorial melhor do que comer. Não existe. Essa é a melhor atividade sensorial que você pode fazer com seu filho e você vai fazer ela várias vezes por dia. Então a criança, nesse momento da alimentação, vai ter a oportunidade de sentir cheiro, de sentir textura, de ouvir sons, de pegar as coisas e levar à boca e passar na cara e passar no cabelo e sentir o cheiro e botar na boca e cuspir e pegar com a mãozinha. E todo esse processo ajuda muito no desenvolvimento, como eu falei, dos músculos da face, da mastigação. Ela vai desenvolver também as mãozinhas, o jeito que ela pega nas coisas e leva à boca, a coordenação dela é desenvolvida. Então, a alimentação e o momento da alimentação é, assim, uma super oportunidade de desenvolvimento para a criança e esse deve ser um dos nossos objetivos. Como que eu faço com que esse momento da alimentação seja um momento de desenvolvimento para minha criança? Número 3, eu quero que a alimentação complementar, a introdução alimentar, seja um jeito do meu filho desenvolver um bom relacionamento com a comida. Se tem um presente que você pode dar para o seu filho, é ajudar ele a desenvolver hábitos saudáveis e a desenvolver um bom relacionamento com a comida. A gente, adulto agora, consegue pensar em um monte de coisas que a gente tem que reformular, ressignificar em relação aos alimentos. O bebezinho é uma folha em branco, ele está aprendendo tudo. Então, por exemplo, saciedade e fome são duas coisas que, como adultos, a gente tem muita dificuldade. Muitos de nós já estamos com isso bagunçado, mas o neném pode aprender desde então. Então, a gente nunca vai forçar o neném a comer nada. Porque pode ser que ele não esteja com fome. E quando você força ele a comer alguma coisa e ele já está satisfeito, você está mostrando para ele que a gente não come só até estar satisfeito, a gente come até limpar o prato, ou a gente come até a outra pessoa estar satisfeita com o tanto que a gente comeu. Não é ele que manda, não é a fome dele que manda. Tá entendendo? Então, quando a gente dá a oportunidade do nenê parar de comer quando ele quiser, e a gente presta atenção nos sinais de saciedade, a gente está mostrando, ensinando a ele que quando a gente está com fome, a gente come. Quando a gente não está mais com fome, quando a fome foi embora e a gente está saciado, a gente para de comer. E aí, em outra refeição, a gente vai ter outra oportunidade de comer. Então, essas coisas em relação à comida, quando a gente está apresentando os alimentos para os nossos filhos, a gente está mostrando uma variedade de alimentos e a gente está, inclusive, atribuindo valor a eles. Então, quando você oferece brócolis para o seu filho e já começa uma conversa na mesa de como o brócolis é ruim, a criança absorve isso. Pode ser que ele não entenda no primeiro momento, mas ele vai absorvendo durante a introdução alimentar. E quando alguém traz sobremesa para a mesa e ele não pode comer e todo mundo faz aquela festa enorme para a sobremesa, ele também está percebendo. E pode ser que ele já faça associações de brócolis ruim, né? Ninguém liga pro brócolis, o brócolis todo mundo reclama. Sorvete que todo mundo traz, eu não posso comer, mas é uma festa.
Tá entendendo? Então, assim, a gente tá formando o relacionamento do nosso filho com os alimentos. A gente tá conversando sobre os alimentos o tempo todo. A gente tá, inclusive, atribuindo valor aos alimentos. Então, a gente tem que ter isso em mente. Um dos objetivos é desenvolver com a criança um bom relacionamento com os alimentos. Quarto objetivo, apresentar uma variedade de alimentos e formar o paladar daquela criança. Como eu estava falando, o paladar daquela criança é também uma folha em branco. E o fato dela ser exposta a uma variedade de cheiros e sabores e texturas e cores nesse período de 6 meses ou até mais, que é a introdução alimentar, ajuda muito a ela expandir o seu paladar. É por isso que no comecinho, a gente vai falar sobre isso em outra aula em detalhes, a gente não coloca sal, a gente vai colocando sal depois, porque a gente quer que a criança experimente os alimentos puros e vá formando o paladar a partir daquilo. É por isso que a gente espera pelo menos até 2 anos até começar a oferecer açúcar, melado, mel. Por quê? Porque a gente não quer que o paladarzinho daquela criança, que é tão sensível e impressionável, conheça o açúcar e comece a rejeitar os sabores sutis e menos doces que uma fruta tem naturalmente. Né? Então essa é a oportunidade da gente ensinar para a criança a gostar de todos os sabores por causa da exposição. Então ela vai experimentar o amargo, ela vai experimentar um pouquinho salgado, ela vai experimentar o azedo, ela vai experimentar o doce natural dos alimentos, ela vai experimentar o cítrico de uma raspinha de limão, ela vai experimentar aquele calorzinho diferente da canela, ela pode ser exposta inclusive a um pouquinho de pimenta do reino ou até mesmo a ervas frescas, alho, cebola. A gente tempera a comida vai ficar gostosa, mas a gente está apresentando a comida para a criança para formar aquele paladar diverso e não paladar viciado em sal e em açúcar e nem em nada ultraprocessado, que são aqueles industrializados ruins. Então, esse é um dos nossos objetivos, né? Ajudar a criança a formar esse paladar. E, em quinto, eu diria, existem vários outros objetivos embutidos nessas coisas que eu falei, né? Mas, em quinto, eu diria, e em último lugar, seria a nutrição. Em último, mas não menos importante, é claro que a alimentação vai nutrir aquela criança, certo? A gente quer que ela tenha nutrientes vindo daquela comida. No começo, vão ser pouquinhos, porque ela não está comendo em grande quantidade. À medida que os meses vão passando, ela vai comendo em maior quantidade e agora ela vai se beneficiar da nutrição daqueles alimentos. Então ela vai comer vitaminas, ela vai comer minerais, ela vai comer antioxidantes, ela vai comer carboidratos, ela vai comer proteínas, ela vai comer gorduras e ela vai comer tudo o que aqueles alimentos têm para oferecer em termos de nutrientes. E a gente quer que a alimentação seja nutritiva e não é difícil que ela seja nutritiva. Se a gente tiver uma alimentação variada e colorida com comida de verdade, ela já é nutritiva para o nosso neném. Então, um pratinho do almoço com arroz, feijão, carne, verdurinhas coloridas já é muito legal. Uma fruta no café da manhã tá ótimo, uma fruta no lanchinho da tarde tá ótimo, um jantarzinho com uma batatinha, um franguinho ou um ovinho, um tomatinho, beterraba e um brócolis tá maravilhoso, entendeu? E pode ser simples, tranquilo. Veja que o prato do almoço que eu dei de exemplo, arroz, feijão, verdura e carne, é um prato que é o prato da família. E é isso que a gente quer também. E isso me faz lembrar outro objetivo que eu tinha esquecido, que não é bem um desses objetivos. Eu queria simplesmente que você parasse para visualizar essa criança com 1 ano, tá? A criança com 1 ano deve estar comendo a comida da família. Vou repetir. A criança com 1 ano de idade já vai estar comendo a comida da família. É claro que a gente está falando de uma comida saudável da família, eu não estou falando de fast food, eu não estou falando de comida feita com aqueles caldinhos industrializados, eu estou falando de comida de verdade da família. Com 1 ano, ela já vai poder pegar o mesmo arroz, o mesmo feijão, a mesma carninha moída, as mesmas verdurinhas cozidas, o mesmo tomatinho picado e colocar no prato e comer como todo mundo. Esse é o nosso, não é nem o objetivo, é a nossa visão. A gente visualiza, imagina essa criança com 1 ano desse jeito e agora todas as nossas decisões vão ser para chegar naquela visualização, naquela visão que a gente teve. A criança com 1 ano já deve estar comendo a comida da família. É claro que a carne vai ser picadinha, é claro que os vegetais não vão estar duros, né? A gente vai fazer coisas mais macias, tudo para que a criança coma com segurança, mas é a comida da família. Não precisa de papinha mais, não precisa de nada amassado, aliás, nem precisaria no começo, depende do método que você escolher. Não precisa de uma comida diferenciada sem sal.
pode ser a comida da família. Já falei um monte nesse vídeo, eu espero que eu tenha começado a abrir a cabeça de vocês sobre esse assunto. No nosso próximo vídeo eu vou falar sobre expectativa versus realidade e a gente vai continuar desenvolvendo esses assuntos para que a introdução alimentar do filho de vocês seja bem tranquila. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Eu vou responder. Se for uma dúvida que eu vou responder em um vídeo mais pra frente, eu também vou falar isso pra vocês, mas fique à vontade, escreve nos comentários, manda esse vídeo pra sua amiga ou seu amigo cujo filho vai começar a consumir alimentos logo logo, e eu vejo você na próxima. Tchau!